pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Larissa Faria Silveira Moreira e hoje iremos dar continuação a uma série com vários episódios sobre vivências acadêmicas. E o nosso segundo episódio, teremos a presença do Alexandre de Almeida, ele que já esteve no nosso programa falando um pouquinho sobre sistemas alternativos na avicultura. Então, se você não viu, ele ainda está disponível lá no nosso canal, que é o Comunique Zou, que é o podcast, e no YouTube, nas outras plataformas de áudio. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença e por ter aceitado nosso convite. Bom, Alexandre, eu gostaria que você apresentasse um pouquinho para o pessoal. Então, boa tarde, gente. Como a Larissa já me apresentou, né? Me chamo Alexandre de Almeida. Sou técnico em agropecuária e zootecnista pelo IFMG Campus Bambuí. E atualmente, né, estou na busca pelo mestrado na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, na UFVJM. Dentro da área de zootecnia, né, com ênfase aí em nutrição e produção de monogástricos. Então, conta um pouquinho para a gente qual que é a cidade que você nasceu e que está vivendo hoje, atualmente. Então, eu sou de São Paulo, né, nasci lá em São Paulo, embora, né, eu tenha sido criado em Minas Gerais. Então, Campos Altos, né, a cidade onde eu resido atualmente, onde eu estou Bom, atualmente. Alexandre, como você já se formou, conta um pouquinho para a gente. A zootecnia era algo que você cogitava lá no seu ensino médio? Na verdade, eu nem sabia o que era zootecnia, para ser sincero. Nunca foi uma coisa que me passou pela cabeça em fazer. A minha história, né, com relação à zootecnia, ela surgiu dentro do técnico agropecuária mesmo. Eu sempre fui muito apaixonado pela área de computação, tecnologia. Então, inicialmente, no meu ensino médio, a parte, né, que eu idealizava, assim, mexer, formar, ser profissional, era essa parte voltada mais para a área, né, da engenharia de computação. Só que tentei o vestibular para o técnico agropecuária. Entrei também sem saber do que se tratava, né, o curso técnico, que eu acho que é uma das coisas que a maioria do pessoal que entra dentro aí do curso técnico agropecuária faz, realiza. E quando eu entrei, né, no técnico agropecuária integrado ao ensino médio, tive o contato direto com a área e surgiu, né, o primeiro interesse aí em zootecnia ou veterinária. Tentei vestibular novamente aí dentro da instituição do IFMG e consegui, né, a minha aprovação aí para zootecnia. Nessa altura do campeonato eu já sabia, né, do que se tratava a zootecnia, já tinha me afeiçoado aí com as áreas que a zootecnia trabalha, e a partir desse momento, né, só fui desenvolvendo e me tornou cada dia, né, mais apaixonado e interessado aí pela área da zootecnia. Certinho. E quando você prestou o vestibular para o IF, você passou pelo Enem ou pelo próprio processo seletivo do IF, que era aquelas provas? Então, eu tentei o processo seletivo mesmo, né? Fiz o Enem também, só que eu passei primeiramente aí pelo processo seletivo, pela etapa do vestibular mesmo. Uhum. E você já tinha tentado outros cursos, além da zootecnia, você tentou? Sim, eu tentei o curso de medicina veterinária, né? Passei também, só que pela falta de maturidade ainda, o lugar que eu tinha passado era longe, então usei o comodismo, né? Uma área no lugar que eu já estava adaptado, então eu preferi Uhum. continuar na zootecnia. Ah, tá. Certinho. E aí, quando você entrou na graduação, você teve aquele susto, tipo, ai, agora eu tô na graduação. E aí, qual foi a sua reação? Tive. Eu acho que é impossível a gente não ter o susto da graduação, né? Porque geralmente a gente que vem do ensino do técnico, a gente já está meio acostumado, porque acaba, né, que a rotina de estudo ela não muda. É necessário se esforçar, é necessário estar pesquisando o tempo todo. Só que a graduação, por ser graduação, ela te impõe, né, uma responsabilidade maior. Então, acaba que
a hora que você se depara com a profundidade dos assuntos que é tratado, você percebe, né, que não é tão superficial que nem é no técnico, porque no técnico a gente vê, mas a gente não aprofunda tanto. E é impossível, né, não levar um susto com cálculo 1 e bioquímica. Então, levei, sim, tipo, aquele impacto. Muito, viu? E, tipo, qual foi sua reação no primeiro dia de aula? Então, né, embora eu estava na mesma instituição, não cheguei a sair da instituição, coincidiu, né, que a gente pegou uma greve na época do técnico e a gente teve que pagar essa greve, né, nos meses que seriam nossas férias. Então, a gente formou lá, dentro da zootecnia, a gente já estava formando aí em técnica agropecuária, já executando o curso. Primeiro dia de aula, aquela ansiedade, né, para saber o que se trata, como que vai ser, toda aquela cria de expectativa que a gente tem sobre qualquer realização nova na nossa vida. E também, né, aquela uma empolgação por estar iniciando finalmente a faculdade, né, obter um título aí de graduação, de poder é, executar a atividade e a ansiedade, né, de conhecer a nova turma que a gente vai estar entrando. A próxima pergunta. Você já vivia no meio rural? Já tinha esse costume? Ou, tipo, foi de cabeça mesmo? Decidiu, assim, de Então, uma hora para outra? eu acho que quem vive aqui no interior de Minas Gerais é muito privilegiado, né, por ter um acesso direto com a comunidade rural. A gente está em contato com o produtor rural o tempo todo. A minha cidade, que é Campos Altos, ela não aborda tanto a zootecnia em si. As pequenas produções de leite que tem é de pequeno produtor, é aquela coisa mais simples, né? E a minha cidade, ela é mais a de agronomia mesmo, que é a produção de café. Então, eu entrei, né, no técnico agropecuário por incentivo da família, que é do meio rural. Então, não era minha prioridade, não era meu pensamento. Só que, né, após o momento de ter aquele contato, eu percebi que realmente as origens influenciam, né, o desenvolvimento da gente dentro do curso. A gente meio que já tem contato, então passa a se interessar, passa a ter um olhar mais crítico, sobre as coisas que vêm do meio rural. Então acaba que veio por incentivo da família, que já está introduzido no meio rural, a cultura, né, local da cidade interior, que é voltada geralmente para a produção, seja de leite ou de café aqui, que é a nossa região. E foi isso os fatores que me influenciaram. Tá, certinho. Quais foram suas maiores dificuldades no primeiro semestre, nos primeiros? Então, tudo que é novo na vida da gente, né, veio com aquela expectativa, aquela coisa. Inicialmente, eu acredito que a maior dificuldade minha seria o convívio social, né, com outras pessoas, porque acaba, né, que você já está adaptado à sua antiga turma, e tem todo aquele contato, todo aquele processo de formação de novas amizades, de outros contatos. Então, foi minha primeira dificuldade quando eu ingressei no curso. É, Outra dificuldade é que aumenta a responsabilidade, né? Você acaba tendo que lidar com alguns termos mais específicos relacionados às matérias. Então, inicialmente, eu tive uma dificuldade, principalmente em química, porque acaba que a nossa química ela é bem fraca quando a gente vem da escola pública, infelizmente. Então, na graduação, né, já é levado com maior seriedade. Não tive outras dificuldades assim, não. Essas foram os dois pontos assim que foram meu maior entrave inicialmente. Certinho. E com a questão da adaptação, tipo, você saiu da sua cidade e veio para o IF. Como que foi a adaptação? Foi difícil? Ficar longe da família? Eu acredito que ficar longe da família nunca é fácil, né? É, a oportunidade
oportunidade que a gente tem de estar fazendo um curso ali no IFMG Campus Bambuí é que a gente sai muito novo de dentro da casa da gente. Eu fui, né, para o IFMG com 16 anos, estava, né, começando a formação aí, vamos dizer assim, de independência. Inicialmente, né, leva aquele susto, porque nada é igual dentro da casa da gente. Tive muita dificuldade em me adaptar, porque eu morei no alojamento, né, durante todo o meu técnico e graduação. Então, ceder, né, um espaço, a falta de, muitas vezes, de privacidade, por estar convivendo com alto número de pessoas, e por estar convivendo dentro da faculdade, foi um fator aí de grande impacto. Porém, conforme a gente vai vivendo, né, a gente vai percebendo que não é tão difícil assim conviver com outras pessoas e acaba, né, que isso estimula a independência. Quando eu fui para o IFMG fazer os cursos, eu falava, né, que eu era uma pessoa que não tinha coragem de sair assim, que nem eu saio hoje em dia, não, porque a gente é muito apegado dentro de casa, é muito apegado à família, e essa oportunidade de ter morado lá no alojamento, ter contato com outras pessoas, desenvolveu muito essa parte minha de ter a independência de poder, né, ir lá para outro estado, executar uma pesquisa, é, saber conversar com as pessoas, saber conviver com outras pessoas totalmente diferentes de mim, que é o que mais tem no mundo, né? Diferença cultural principalmente. Então, acaba, né, que no início a gente sempre tem os problemas de adaptação, mas a partir do momento que você pega a ter consciência que isso é favorável para o seu desenvolvimento pessoal, essas dificuldades elas são sanadas, né? Beleza. E com relação aos estágios, você fez muito e qual foi a importância dele para você? Deles, no caso. Se teve uma coisa que eu fiz, foi estágio, viu? Eu sou apaixonado por estágio. Eu acho que não existe oportunidade melhor da gente aprender. Eu falo que quando a gente vai fazer o primeiro estágio, eu tinha expectativa de que, eu tô saindo, porque foi no ensino técnico, né? Tô saindo com uma bagagem imensa aqui da faculdade, e quando eu chegar lá eu vou aplicar, né? Mas acaba que quando a gente chega no estágio, a gente aprende mais do que ensina. Então eu falo que estágio é uma oportunidade gigante para a formação profissional da gente, porque eu digo que eu tenho 50% do meu conhecimento obtido dentro da instituição, e os outros 50% foi obtido durante minhas realizações de estágio. Fiz estágio em granja de suíno, fiz estágio em granja de aves, fiz estágio em laboratório de pesquisa. Então, eu sempre fui muito apaixonado aí pelos estágios. E eu acho que a importância que o estágio ele tem na vida do estudante em si é demonstrar, né, trazer uma realidade aí para a gente. A gente tem mania de romantizar, né, tudo demais. Porque na teoria você vê tudo muito bonitinho, tudo muito explicadinho, mas quando você chega mesmo aí no setor produtivo, você vê que nada é aquilo que você tinha na sua cabeça, que resolver problema não é fácil, executar manejo demanda pensar, não é só chegar a um movimento autônomo. Então, a importância do estágio é desenvolvimento pessoal, por ter que lidar com diferentes profissionais, desenvolvimento profissional, por estar aprendendo e por estar tendo a oportunidade de ensinar. Então, acaba que o estágio ali contempla, né, de forma total. É essencial que seja feito, é essencial que você faça muito estágio enquanto você tiver a oportunidade de fazer. É muito bom mesmo. E quando você entrou na zootecnia, você já sabia qual área você queria seguir? Tipo, porque você fez o técnico, né? Sim, inicialmente eu tive uma paixão pela suinocultura, né, que foi onde eu realizei meus primeiros estágios. Pelo maior contato que a gente tem do setor da suinocultura ali na instituição também, porque a gente vai bastante lá, executa bastante atividade, tem oportunidade, né, essas oportunidades. E então, né, eu entrei na zootecnia e falei, eu quero ser um profissional voltado para a suinocultura e nada me tira isso da cabeça. Entrei, estudei bastante suinocultura, aprendi, entrei nos grupos de estudos de suinocultura, né,
parte da minha vida acadêmica foi dentro desse grupo de estudo. É, e aí, né, dentro das minhas convicções e da minha segurança, que queria trabalhar com suinocultura, chegou, né, a matéria de avicultura aí, e desestabilizou toda essa segurança que antes eu tinha, né, de querer fixamente trabalhar só com suinocultura. Eu lembro, né, uma coisa que eu acho engraçado é que no primeiro dia, quando o professor Adriano Geraldo chegou e perguntou quem gosta de avicultura, teve poucas pessoas que levantou a mão e eu fui uma da que não levantei, porque eu falei, nossa, zero afinidades com a avicultura. Aí ele pegou e falou, não, mas até o final do curso vocês me dão uma resposta, né, novamente. É, o contato com o setor ajudou muito, desenvolver as práticas dentro do setor ajudou muito, e aí aquela paixão que eu tinha só pela suinocultura passou a ser dividida também pela avicultura. Aí eu fiquei nesse impasse, né? E agora? Eu gosto de duas áreas, o que que eu faço? É, as oportunidades, né, fizeram que eu trilhasse um caminho mais voltado aí pela avicultura, tanto que eu optei, né, por continuar a trabalhar aí com avicultura. Estou aí no mestrado, passei boa parte do mestrado estudando sobre avicultura. Então acaba, né, que as convicções que a gente tem antes de iniciar, elas são muito desconstruídas quando a gente vai fazendo o curso. Então, eu falo, já vi muita gente entrar com a cabeça voltada para a bovinocultura e quando está na graduação, apaixonada pela suinocultura, por pequenos ruminantes, pela avicultura e assim vai. Então, acaba, né? Que eu tinha, assim, uma área fixada, mas que no final eu fiquei apaixonado por várias outras áreas. Certinho. E sobre a importância dos grupos de estudos, qual que é a importância dele para você? É, graças ao Deus, a gente tem a oportunidade de ter uma instituição repleta de grupos de estudo. Eu sempre fui apaixonado pelos grupos de estudo, tanto que no meu primeiro período eu já estava em vários grupos de estudo que eu podia estar. Então, eu acho que quando a gente tá na faculdade, a gente tá em um momento de construção do futuro profissional que a gente quer ser. Só dentro da sala de aula é suficiente, mas a gente pode complementar, pode se tornar mais que suficiente. E muitas vezes, quando a gente, né, opta por não entrar em um grupo de estudo, acaba que as rotinas diárias, porque a gente também não vive só de faculdade, não deixa que você se aprofunde tanto, em alguns assuntos. Então, na maioria das vezes, que eu participei de grupo de estudo, ele permitiu, né? Teve a importância aí de me aprofundar em vários temas, porque não tinha uma ementa de como que seria conduzido. Então, acaba que a gente trata de diversos assuntos aí de grupos de estudos que, infelizmente, não dá tempo de tratar dentro da sala de aula. E um desenvolvimento pessoal também, né? Pelo simples fato de que, como eu sempre fui muito apaixonado por grupos de estudo, eu tive vontade de participar da comissão que organizava um grupo de estudo. Participei dentro do grupo de estudo de suinocultura, dentro do grupo de avicultura. E a gente, né, passa a ter uma responsabilidade maior, né, que é bolar o que que vai ser apresentado para os alunos, toda a parte de planejamento, seleção de novos membros, de comunicação, de como que você vai comunicar, como que você vai estimular, né, que as pessoas queiram continuar dentro do grupo de estudo. Então, eu acho que uma instituição sem grupo de estudo é uma instituição traçada ao fracasso. Não tem como. O grupo de estudo ele estimula muito. Tanto que na nossa faculdade a gente tem grupos de estudo muito, muito forte aí, que é o GEBOV, o grupo de suinocultura, o grupo de avicultura, que está construindo aí seu nome também ao longo dos anos, né? E eu acho que quando você conversa com alguém que vem da instituição, ele sempre fala muito dessa parte de grupo de estudo. O grupo de estudo tal me ajudou a desenvolver muito essa parte profissional, porque eu tive contato com outros assuntos, eu pude ter outra realidade. Então, é essencial que tenha um grupo de estudo, é importante para a formação acadêmica da gente e
novamente, né, para formação pessoal. Sim, é bom demais participar. Não, Eu sou apaixonado, participo até hoje. é muito bom. E deixa eu ver qual foi a outra pergunta. Quais que eram suas dificuldades na zootecnia, tipo, com as matérias, e quais que você mais gostava? Então, né, eu sempre fui um rival da matemática. Então, cálculo, estatística, fundamentos da matemática sempre me assustou muito. Foram minhas maiores dificuldades, para dizer a verdade, foi essa parte que envolve, né, a área de exatas de uma forma direta, que a gente só vê cálculo e cálculo e cálculo. E as demais matérias eu digo que eu sempre fui apaixonado pelas matérias de cultura mesmo, suinocultura, avicultura. Eu tinha uma paixão de entrar dentro da sala de aula, sabe aquela matéria que você não fica com sono, você não fica entediado, você não mexe no celular. Avicultura e suinocultura são as matérias, né, que eu era mais apaixonado. E bem-estar animal também foi uma que conquistou bastante minha atenção, pelo tema que ela trata, pelo jeito que ela trata. E cálculo de ração. Maravilhosa também a matéria. Ok, e você gosta das outras áreas que não estão relacionadas diretamente com a zootecnia? Sim, eu gosto de outras áreas. Eu acho que a área de tecnologia, né, de forma externa, aí, ela agrega muito à zootecnia. A gente tem visto a zootecnia se transformar em uma área altamente tecnológica ao longo dos anos. Então, eu acho que vale a pena a gente aprender sobre programas ligados aí à computação, sobre extração de dados, análise de dados, é, essa parte toda tecnológica e o que você puder estudar agrega muito ao seu conhecimento dentro da zootecnia e principalmente, né, que agora a gente tem um enfoque muito grande dentro da zootecnia de precisão que trabalha com tecnologia 100% dentro do sistema. Certinho. E para a penúltima pergunta, como que foi a reta final? Tipo, você formou na pandemia, tudo E sistema online. Como que foi? eu confesso que foi um susto muito grande. A gente tem muita mania de reclamar, né? Que a gente tem aula o dia inteiro, que não tem vida social. Eu acho que é uma coisa de todo mundo. Quando a pandemia chegou, né, inicialmente, né, todo mundo com aquela expectativa que a gente ia ter 15 dias no máximo de folga e depois ia voltar com todo vigor para a sala de aula. E a gente foi surpreendido, né, infelizmente, por uma notícia que a gente pegou aí quase 2 anos aí direto de pandemia, né? A gente ainda continua, né, no cenário de pandemia, mas porém está retornando aí as atividades presenciais já. A reta do final do meu curso, em termos correlacionados à zootecnia, foi um tive um pouquinho de dificuldade porque não estava acostumado a ter aula de forma virtual. A falta de contato, né, direta com o professor dificulta muito porque quando a gente está em sala de aula a gente sabe não onde que é a sala do professor, então acaba, né, com uma conversa direta você consegue solucionar bem mais dúvidas que você tem e que não são solucionadas através de e-mail. Então, tive um susto nessa parte, tive uma dificuldade muito grande, principalmente que eu peguei estatística experimental para fazer no meu último período, então são áreas que necessita da presença do profissional, que só por vídeo, só por estudos individuais não dá para a gente aprimorar tanto. Então eu tive essas dificuldadezinhas aí. E também, né, esse cenário da pandemia também acabou com os planos de formatura, né, que a gente tem toda aquela empolgação, a gente, nossa formatura foi via YouTube, o que não é uma coisa, né, que a gente espera. Então teve toda essa parte aí de frustração dos planos que a gente constrói, né, para a reta final, porém a gente entende também que é um fator independente, que, né, não depende da instituição, as causas atuais que causam esse resultado. Uhum. E me fala hoje, já formado, qual é toda essa trajetória na graduação, o que a zootecnia representa para você? Na zootecnia, Uhum.
é muito difícil você perguntar isso para um zootecnista já formado, porque não adianta, ele vai endeusar, sim, a zootecnia. A zootecnia, para mim, é uma das profissões que representa o futuro da nossa nação. Isso porque a gente tem desenvolvido bastante em termos de pesquisa. A gente é um país, né, propício à produção, a gente tem a oportunidade de ter vários campos aí. E a zootecnia foi uma das melhores escolhas que eu fiz durante a minha vida, até o momento. Como zootecnista formado, eu vejo que a gente tem bastante oportunidade de atuação dentro do mercado, em termos profissionais, aí para quem quer ir direto, trabalhar numa empresa, nas indústrias rurais, e em termos também de pesquisa, a gente tem bastante oportunidade. Então, não sou a melhor pessoa para você perguntar o que seria a representatividade da zootecnia, porque eu sou apaixonado pela zootecnia, então eu vou defender a zootecnia de Zootecnia qualquer pura. forma. E a zootecnia é o futuro. A gente trabalha, né, com o futuro. A gente trabalha com a alimentação humana, a gente trabalha com vida animal, a gente trabalha trazendo lucro, a gente trabalha com qualidade de vida, de termo geral. Então, eu sou muito apaixonado pela zootecnia e a zootecnia, para mim, ela representa, né, o futuro da nação em termos de desenvolvimento tecnológico e em termos de oportunidades também. Certinho, Alexandre. Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história aí, por estar falando um pouquinho para a gente. É, Só agradecer a você mesmo e dizer que o nosso programa sempre estará de portas abertas e para os nossos ouvintes que estão nos escutando, para qualquer dúvida, sugestões, para encaminhar para o nosso e-mail, comuniquezou@gmail.com. Muito Eu que obrigada, agradeço. Alexandre. Eu Tchau, que pessoal. agradeço. Tchau.